Bem-vindo ao nosso canal Pensando. A minha sobrinha postiça, Renata Brandini, me pediu para fazer um vídeo falando sobre o aborto na obra de Allan Kardec. Muito importante a gente parar e pensar. Em 1850 não era um tema comum, não era um tema muito usual. Existia, claro que sim. O aborto é algo orgânico, mas não era um tema da agenda cultural daquele momento. Então, não há muita fonte em Allan Kardec que possa estar explicando a visão espírita referente ao aborto. Vamos ao que encontramos. Primeiro, vamos começar pelo Livro dos Espíritos, a base de toda a filosofia espírita. No seu capítulo 7º, da volta do espírito para a vida corporal, trata-se do verbete aborto. Não é do assunto aborto, é do verbete. E lá, na 357, vem a primeira pergunta do Kardec referente a isso, em que ele pergunta qual a consequência tem para o espírito o aborto. Bom, é uma existência nulificada que ele terá que recomeçar, ou seja, do ponto de vista do espírito que não reencarnou porque foi abortado, tem que começar tudo de novo, entendeu? Mas ele continua. É crime provocar o aborto em qualquer período da gestação? Isso é Kardec perguntando aos espíritos. E eles responderam: há crime sempre que transgrides a lei de Deus. Ou seja, matou é crime. Ponto final. Uma mãe ou quem quer que seja, e aí vale não só para o médico, para a enfermeira, o fazedor de anjo, vale também para aquele que defende, para aquele que incentiva, para aquele que aconselha. Para esses todos, o quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento. Porque isso impede uma alma de passar pelas provas a quem serviria de instrumento o corpo que estava se formando. Então, fica muito claro, desde o início da doutrina espírita, somos contrários ao aborto. Ah, mas tem caso. Bom, vamos ver, calma. Deixa de ser afobado. Vamos lá. Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Lógico que os espíritos vão responder: preferível é que sacrifique o ser que ainda não existe, não está pronto, a sacrificar aquele que já existe, a mãe. Botou em risco a vida da mãe, claro, óbvio, deve-se fazer o aborto devidamente qualificado nos hospitais, com médico, enfermagem, tudo tem direito. Será racional ter-se para com o feto as mesmas atenções que se dispensam ao corpo de uma criança que viveu há algum tempo? Eu acho que às vezes o Kardec é meio chato na hora de perguntar. Porque isso aqui é um troço óbvio, né? Lógico. Qual é a diferença de um feto para um natimorto? Nenhuma. São simplesmente duas crianças que não vão viver. Ponto final. Mas aí os espíritos, muito atenciosos, responderam: vede que em tudo isso a vontade é a obra de Deus.
Não trateis, pois, desatenciosamente coisa que deveis respeitar. Ou seja, você não respeita a criança que nasceu morta, fazendo um enterro decente? É afeto também. Por que não? Ninguém deve ser chamado para ser juiz. Não entre nessa de ficar julgando. Pega o feto, faz um enterro, põe lá no cemitério se você acredita nisso, crema se você não acredita nisso, faz aquilo que sua consciência desejar. Até mesmo doe para a ciência. Você não faz isso com o cadáver do adulto, não é? Então, também se faz com o feto. Na 356, há uma pergunta interessante para aqueles que querem discutir a ciência espírita. Não sendo completa a união do espírito ao corpo, não estando definitivamente consumada, senão depois do nascimento, poder-se-á considerar o feto como dotado de alma. O espírito que o vai animar existe, de certo modo, fora dele. O feto não tem, pois, propriamente falando, uma alma, visto que a encarnação está apenas em vias de operar. Acha-se, entretanto, ligado à alma que irá possuir. Ou seja, na hora da concepção, é escalado, por assim dizer, uma alma para animar aquele feto que acabou de ser concebido. E vai terminar, anos depois do nascimento, de se completar essa ligação alma-corpo. Quem acha que na hora que nasce liga completamente? Não é. É uma ligação que vai acontecendo célula por célula. Tem célula que nem pronta está. Intestino, cérebro, tudo vai acontecer por completo depois do nascimento. Então, vamos seguir a biologia, vamos ser inteligentes o suficiente para pensar. Se está ainda em formação até depois que nasce, então o espírito estará se ligando até depois que nasce. Começou na concepção e termina quando a última célula estiver ligada ao espírito. Entenderam? Já no livro Viagem Espírita de 1862, o Kardec dá uma resposta para os espíritas de Lyon, de Bordeaux. Ele fala da mesma coisa na Revista Espírita, de setembro, não é 1900, está errado aí, é 1862. E ele diz lá, deixemos-los, pois, que deem expansão à sua raiva impotente, pois essa raiva mostra, como sempre, próxima à sua derrota. Não são tolos a ponto de lutarem por um aborto. Quanto mais ignóbeis forem seus ataques, menos estes devem ser temidos, porque são desprezados pelas pessoas honestas e provam que aqueles não têm boas razões a opor, uma vez que só sabe dizer injúria. Por quê? Porque lá em Lyon estava um padre falando que a doutrina espírita, pelos jornais, que a doutrina espírita pregava o aborto, pregava o comunismo, e o Kardec deu um tapa de luva de pelica. Deixa os caras falar, rapaz. Eu agora, recentemente, recebi de vários amigos, você não vai responder ao Frei fulano, está falando mal do espiritismo, que é coisa do demônio. Eu não, rapaz. O cara é um tolo, está falando do que não conhece. Então, deixa ele seguir o caminho dele. Ele está aí escolhendo esse caminho. Não serei eu quem vai tirá-lo do caminho do livre-arbítrio dele. O que eu posso dizer é que, quando ele amadurecer, ele vai notar que não devia de colocar nome dos espíritos de demônios. Não são. Apesar do demo, lá do grego, significar a mesma coisa. Bom,
Na Revista Espírita, em Comunicações Espíritas, há mais de um. E aí, em 63, fevereiro, ele disse lá: o Espiritismo vem destruir a família, aviltar a mulher, pregar o suicídio, o adultério e o aborto. É o mesmo assunto que o Kardec estava tratando naquele livro A Viagem Espírita. Ou seja, ele está refutando uma injúria lançada por um padre naquele ano anterior. Depois, ele diz: rapaz, esses camaradas vivem da calúnia. Por quê? Porque o perigo é o espiritismo cair bem nas pessoas honestas, sinceras, que começam a pensar e, ao pensar, começam a ver que não é nada disso que estão falando. Então, tem necessidade de refutar? Não. Basta remeter o estudo da doutrina. Deixa esse camarada falando, pregando no deserto. Quanto mais você debate com essa gentalha, mais você está dando força para eles. Não se esqueça disso. Ainda na Revista Espírita de 63, ele escreve com todas as letras: quem poderá acreditar que pregamos o comunismo depois das instruções que demos a respeito no discurso publicado em extenso no relatório de nossa viagem em 1862? Ele escreveu um livro falando sobre os contra o aborto, o suicídio, o comunismo, e explica por quê. É um livro inteiro. Quer ler? Leia. Não quer ler? Então não comente, não pratique a injúria nem a calúnia contra a doutrina. Ainda em maio de 63, Kardec volta a falar do aborto e ele diz o seguinte: o Espiritismo agrada porque ele não se impõe. Ele é aceito pela vontade e pelo livre exame. Então, se você quer conhecer o Espiritismo, vai estudar. Seja estudar sozinho, lendo o livro, ou em grupo. Ao assistir esse vídeo, você está estudando o Espiritismo. Por quê? Porque eu estou trazendo para você aquilo que é pregado pelo Espiritismo. Além disso, o Espiritismo se apoia em fatos patentes, materiais e irrecusáveis. Se você não aceita a ideia, é porque você está recusando a realidade. Você é um negacionista. Na Revista Espírita de maio de 63, ele escreve lá em algumas refutações. Então é ele rebatendo gente falando mal. Vós acusais de pregar o aborto, o adultério e todos os crimes. A quem pensais em impor isso? Não aos espíritos. Claro que não. O cara está falando isso para o pessoal da igreja dele. Para nós espíritas, ele está falando uma grande besteira. Ainda na Revista Espírita, no mesmo artigo, só que um segundo, ele diz lá: e com tal sistema que certos críticos esperam mudar as tendências do espiritismo. Não consegue. Por quê? Porque o espiritismo não é algo que se possa combater desta forma. A melhor maneira de se combater algo é conhecendo esse algo. Se você não conhece o espiritismo, meu chapa, você não consegue combater. E ao combater, ou pior, ao combater da maneira certa, conhecendo, você vai descobrir: peraí, não é bem assim. E ele, em setembro de 62, diz lá: é preciso, pois, que a ideia espírita esteja bem viva e bem espalhada. Não é, pois, um aborto frustrado. Aí ele está falando que a doutrina não é um aborto frustrado. Entenderam? Ainda diz ele: a verdade não tem perigo, senão para os poltrões. Então, você não escuta o espírita falar: não, porque eu não posso debater, porque eu não posso reagir, porque esses são os poltrões que o nosso querido Kardec falava. Jesus, aquele símbolo do amor ao próximo, apontava o dedo na cara dos
fariseus e dizia: hipócritas. Ou seja, você não pode aceitar a maldade do outro sem se indignar e reagir. Resumindo, o Espiritismo é totalmente contra o aborto. Primeiro, por prejudicar a reencarnação de um espírito. E também por ser crime ao tirar a vida de alguém. O Espiritismo tem claro que o feto e a alma se ligam na concepção e vão terminar bem depois do nascimento. Depois de 1862, quando atacaram o Espiritismo por defender o aborto, Kardec desmente tal figura. Afinal de contas, a gente defende aquele aborto onde a mãe está correndo o risco de morrer. Neste caso, vamos salvar a mãe. Por quê? Porque ela pode ter outro filho, pô. Já o feto, se nascer, a mãe morreu, perdeu. Ficou, inclusive, sem ter mãe, pô. Já pensou nisso? Existem situações que isentam médicos e mães dessa responsabilidade. Então, na hora de escolher entre o feto e a mãe, tem que se escolher a mãe. Kardec debate esse tema na Revista Espírita, deixando claro que o Espiritismo é, sim, contra o aborto. É isso aí. Por tua atenção, obrigado. Se você gostou do vídeo, por favor, comente, curta, compartilhe, mas também se inscreva no canal. Até a próxima!